Aloha, galera, Projeto Marcas de Combate, finalzinho da história dos sapatinhos vermelhos. Nós já estamos começando a reconstruir os nossos sapatos feitos à mão. A vida como a gente quer que ela seja, a vida que nos traz alegria, tá? Então, a Clarissa, ela fala umas 2 páginas aqui sobre o projeto psicológico para recuperar os seus instintos, para voltar a nosso self de direito. Então, eu vou falar sobre isso, mas eu queria acrescentar aqui que no audiobook, tá, dela, que até, pelo menos até onde eu sei, só tem em inglês, e que é um audiobook bem diferente do livro. Ele é um audiobook apenas de 2 horas. Ela fala en passant algumas coisas de algumas histórias, mas ela dá muito mais dicas, assim, do que fazer, né, em determinadas situações. E nesta situação aqui, ela fala que a gente deveria pensar assim: se eu tivesse uma moça na minha vida, que eu fosse com a experiência que eu tenho, com a experiência que eu tive, com toda a maturidade que eu já adquiri, com a idade que eu tenho, se eu fosse aconselhar essa jovem sobre o que ela pode vir a enfrentar aí na frente, né, no mundo, o que eu diria para ela? Imagine assim, imagine uma jovem de 18 anos, uma jovem de 15 anos, uma jovem de 13 anos. O que eu diria para ela em relação às coisas do mundo? Então a gente viria desde aquela coisa clássica de não beba em copos de estranhos, não fale com estranhos, não ande sozinha na rua, de noite, aquelas coisas clássicas. E muitas delas são ruins mesmo, porque nós deveríamos poder ser livres para fazer as coisas, mas nós temos sim que aprender que predadores existem e que nós precisamos nos proteger disso. Então, desde essas coisas até outras coisas, como por exemplo, não dirigir, não beber e dirigir, não fazer sexo desprotegido, outras coisas que você achar conveniente ensinar para uma garota. Certo? Então, dependendo da maturidade que você teve lá com seus 12, 13, 14, 15 até 18, 19 anos, o que você falaria para essa garota? Pensa assim, você está escrevendo uma carta para essa garota, pensa que ela é uma filha sua, ou uma sobrinha sua, ou uma garota muito querida por você. O que você diria a ela para que ela possa navegar no mundo sem cair nas armadilhas do sapatinho vermelho? Ok? Depois disso feito, pense que tudo isso que você fez são os seus conselhos para você mesma, porque você está saindo para o mundo de volta, depois do cativeiro, podendo estar uma mulher faminta, uma mulher braba. Lembra do conceito de mulher braba? Fica muito tempo em cativeiro, quando sai, Mas não é isso que você quer, você não quer cair de novo no próximo cativeiro. Então você precisa ter um código de conduta próprio, um alerta, que você tem que estar ciente, consciente e lembrando o tempo todo que eu vou seguir essa orientação, esses passos, essa guia, este caminho para não cair no cativeiro, tá? Aí o pessoal do Instituto IP Roxo separou isso em 7 itens. Mas se você ler aqui no livro, vai ter os itens espalhados aqui na história, tá? Então, o primeiro item é uma prudência extrema. Então, aqui no livro ela diz: a volta à psique... desculpa, gente. Ela diz o seguinte: tenha extrema prudência e cuidado no sentido de se soltar aos poucos na selva, instalando uma estrutura ética ou de proteção com a qual você tem acesso a meios para medir se há um excesso de alguma coisa. Então, a primeira coisa eu tenho que ser muito prudente, tem que estar lá no meu código de conduta novo. Tem que ser muito prudente para avaliar se eu estou caindo em algum exagero, em algum excesso, porque esse era um problema que eu tinha lá antes, né? O segundo item é aos poucos, voltar aos poucos. Ela diz aqui, né? Para que a gente se solte aos poucos, para que a gente não vá com tanta fome. Lembra? De 1 a 2 anos. Terceiro item é a ética da Spinoza. Isso que me lembro que quem
trouxe foi a Sônia, lá do Instituto IP Roxo. A ética de Spinoza é quando o que eu faço é bom para mim e também é bom para o outro, não fere o outro. Então, assim, nem me fere e nem fere o outro. A gente volta com os outros 4 itens que ainda falta aqui nessa lista e com mais citações do livro para reconstruir a vida feita à mão. Então, nós estamos construindo o nosso próprio código de conduta, ok? Abraço, gente!